Pois é, uma questão muito simples para debater, e conversar com mulher não é coisa simples, é coisa complicada. E nós vamos conversar com duas representantes do sexo feminino, que tem maioria na sociedade dracenense, conforme o IBGE, tem mais de 51% de participação de mulher em Dracena, da comunidade, mas na Câmara Municipal de 13 vereadores tem duas representantes do sexo feminino, e é sobre isso que nós vamos querer saber. Por que é tão baixa a participação da mulher dracenense na política? Sendo que nos quadros da educação, mais de 90%, nos quadros da saúde, mais de 70%, e em todas as áreas as mulheres estão dominando, entre os advogados, mais de 50% também. Então, eu quero saber por que a mulher não participa. E para falar sobre isso, nós temos aqui a advogada Ana Paula Coser e a funcionária da Secretaria do Estado da Saúde, Célia Maria Agudo Pereira. Boa tarde para vocês. Uma satisfação tê-los aqui para a gente debater esse assunto. Tomara que a gente tenha felicidade para conduzir esse trabalho. Obrigada, Zé, obrigada pelo convite, por estar aqui. E realmente é um assunto da máxima urgência e da maior importância. A inserção da mulher no meio político nacional, porque ela já está praticamente em todas as áreas. Eu acho que essa é a que está sendo mais difícil. Com certeza. Celinha, o que você acha? Eu acho que devido às dificuldades da exclusão histórica das mulheres na política, né, na verdade, que depois que adquiriram o direito a voto, que até então... Mas isso foi em 1930. 1930. Nós estamos quase 90 anos depois, a mulher não conseguiu se encaixar ainda. Exatamente, eu acho que é uma forma assim de respeito, e a mulher, ela, para ter a decisão, uma voz ativa, então ela não tinha assim essa força até então. Então hoje a gente vê que a mulher, ela está invadindo realmente, está avançando, que está assim tendo a igualdade, né? Então a mulher hoje, ela tem o papel de, por exemplo, ela cumpre o papel de mãe, ela cumpre o papel de uma profissão aí, um setor público, administradora da casa. Então ela se envolve, e hoje, por exemplo, eu acho que eu concluí, é uma meta assim que eu tenho vontade de abranger, de infiltrar na questão política, porque a gente conseguir expandir, conseguir colocar algumas ações que a gente tem vontade, mas para isso a gente tem que se infiltrar, como se diz? Participando, né? Então, na verdade, a gente acaba se limitando pela falta de tempo. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, a gente ver as prioridades, né? E lembrando dessa exclusão, né, da parte, vamos colocar aí o machismo, não sei, né? Mas eu vejo que a mulher, se a mulher hoje a gente trabalhando e vendo, acho que se ela entra, ela tem condições de ampliar, de fazer o acolhimento, compartilhar, e até os temas que está pegando hoje, que é sobre o assédio, sobre maternidade. Eu acho que a mulher, ela consegue, agressão à mulher, eu acho que ela consegue entender, entrar nessa pauta com mais facilidade. Acho que ela sabe ouvir melhor, entender como uma mãe, né? Com certeza. Então, Ana, você ia falar alguma coisa? Eu acho que assim, você falou assim, mas foi em 1930. Foi. Mas não vamos esquecer que vocês, homens, estão neste caminho desde os primórdios, Não, mas se você for olhar, eu nasci em 1948. Não, sim, mas é cultural, né, Zé? É cultural. Eu acho que é cultural. Muito do que a Célia falou, a gente ficou muito tempo presa dentro de casa, aí quando veio o voto, quando veio a profissão, era só professora, aí começou a aparecer uma médica, começou a aparecer uma advogada, começou a aparecer. Então, de 1930 para cá, foram várias
frentes que nós tivemos que abrir caminho. Foram vários corredores. E eu acho que agora o último corredor, um dos corredores mais importantes, é o corredor da política mesmo. Então, mas você pega, por exemplo, a tradição política da Alemanha, Angela Merkel é considerada pelo 8º ano seguido a mulher mais poderosa do mundo. A Rainha Elizabeth, há quantos anos vem administrando em termos, ocupando o cargo de rainha da Inglaterra, né? Mas a primeira-ministra da Inglaterra, até pouco tempo atrás, Margaret Thatcher, era toda poderosa, e antes dela ela era outra ministra, entendeu? E por aí afora a gente vê que a participação da mulher é muito grande. E curiosamente, aqui no Brasil, eu estava vendo, o estado de São Paulo, ele está na posição de 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o 6º estado do estado de São Paulo com menor participação de mulher na vida pública. Nós estamos com 11,4% de participação feminina na política. Enquanto que o Rio Grande do Norte tem 18,6%, é o que mais tem representante feminino. Mas será que tem alguma coisa a ver com a corrupção? Com a autonomia da mulher? Eu acredito. O Nordeste, Zé, ele é historicamente um matriarcado. As mulheres sempre foram muito fortes no Nordeste. O que não acontece na parte sul do Brasil, que aí os homens, o patriarcado sempre foi muito forte. Então você ouve falar de mulheres muito fortes do norte, do nordeste, que sempre estiveram ali, e eu acho que vem muito disso. E a mulher do sul, da metade do Brasil para baixo, eu acho que ela focou muito na profissão. Ela focou muito na profissão, ela focou muito na sua autonomia financeira, para depois partir para o coletivo. Eu acho que essa partida para o coletivo da mulher do estado de São Paulo, ela tem aí uns 10, 15 anos, ela não tem mais que isso. A mulher não é muito ditatorial, ela não controla demais a casa dela. Por exemplo, eu deixei de ser candidato há muito tempo, porque minha mulher até pediu para não ser mais candidato. Seu marido alguma vez falou para você que você não poderia ser candidato? Sim, às vezes ele fala que tudo tem que ter limites. Então é uma coisa, um envolvimento. Não, eu estou perguntando para você, mas isso é uma pergunta genérica para todas as mulheres. O que você acha que pode estar acontecendo com as mulheres? É o marido que não manda? Porque eu conheço muitos homens que eles não entram na política porque a mulher não deixa. Exatamente, eu acho que isso aí é a democracia, eu acho que o diálogo, né? Se você tem o interesse, se você vê que você tem capacidade, porque todas têm capacidade, né? Acertar 100% é impossível, né? Mas eu acho que a gente tem o direito de ser otimista, persistente e tentar melhorar alguma coisa. Então porque até então os 30% que precisa ter na parte eleitoral, que é por lei, por mulheres. Então você vê que hoje as mulheres elas entram na verdade somente para complementar. Então elas não são envolvidas pelos políticos, elas não são motivadas pelos políticos, homens, né? Então eu entendo que às vezes é uma questão de poder, um domínio do homem, né? Ele sabe direcionar, ele sabe contornar. A mulher ela já vê de maneira diferente. Particularmente, eu vejo a política de maneira diferente. Então, eu acho que a política, ela tem o lado bom e o lado ruim. Mas eu acho que a gente, você que se estrutura, né? E suas atitudes é que fará a diferença, né? O Brasil é o 3º país em termos de representatividade política feminina.
em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global. Está praticamente estabilizada desde a década de 40. Isso indica que, além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos avanços têm se apresentado nas últimas décadas. Tem alguma razão para isso? Eu bato na mesma tecla. Eu acho que a razão é cultural. Eu acho que a razão é cultural. Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, a mulher cuidava sozinha da casa, ela não tinha a ajuda do companheiro, ela não tinha um companheiro, ela tinha um marido que era o provedor da casa e ela trabalhava fora, mas ela arrumava a casa, cuidava das crianças, cuidava da educação das crianças. O tempo dela ficava muito limitado para ela ter um olhar mais cuidadoso com o coletivo. Mas nós temos muitos problemas, Ana, desculpa te interromper, mas nós temos muitos problemas que o dedo da mulher, o posicionamento da mulher no Congresso, nos parlamentos estaduais, municipais, seria muito importante. Por exemplo, aqui em Dracena, nós temos 2 representantes lá na Câmara Municipal. Em nenhum momento fizeram nenhuma campanha pela defesa da mulher, pela estrutura da mulher na sociedade, como defesa dos seus interesses e tal. Por quê? Sendo que a mulher, veja bem, em termos de candidatura, teve um tempo atrás que foi aprovada uma cota da mulher, né? Que não pode ter menos de 30% de candidatas. Quer dizer, abriu uma cota. Abriu-se uma cota. E eu acho... Precisaria ter aberto essa cota? Eu acho que é uma oportunidade, acho que para quebrar. Cota para mim, cota é assim, é um abre-alas. É um abre-alas, entendeu? Vamos lá, tem que ter cota, tem que ter apoio, só que o apoio para a mulher na política não fica esperando que ele venha do homem, não. Ele tem que vir da mulher. Nós tivemos uma moça que entrou pela cota, teve um voto, ficou 4 meses na Câmara, só tomou água, tomou café e falou presente, não fez mais nada. E votou os projetos todos a favor. Mas nós temos 2 representantes aí que eu acho que você fala que não teve ações efetivas, mas o olhar da mulher, ele é diferente. Você disse que a mulher é mais ditatorial, eu digo que a mulher é mais pragmática. Ela vê o problema e ela vai ali no cerne da questão e para a resolução do problema. Isso para mim é pragmatismo e é um olhar diferente do olhar do homem. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, na OAB São Paulo, nesse atual conselho, é o maior número de mulheres num conselho. Nós somos em 37% do conselho formado por mulheres, do conselho estadual, rumando para um conselho de 50%. Por quê? Exatamente por isso. A gente queria um conselho de 50%. Mas a gente não tinha mulheres ativas na política e é o que a gente tem tentado na ordem, trazer a mulher para dentro da ordem para ver a importância do trabalho da mulher dentro de todas as instituições. Mas é o que eu estou dizendo, dentro do magistério, as mulheres conseguiram um status de conhecimento que se igualava ou até superava dos homens. Ela se impõe como exemplo. Se impõe como exemplo, se impõe pela qualidade de prestação de serviço, uma série de coisas. Tudo isso foi muito importante para ela ganhar uma certeza que ela poderia contribuir de forma diferente. Entendeu? Agora, isso também na área do direito, a OAB está recheada de mulher, como ela acabou de dizer. Tá? Será que a mulher, pelo pouco conhecimento de política, isso cria uma insegurança para ela participar? Porque ela acha que vai chegar lá, e vai ter toda aquela parafernália dominada pelo machismo, por exemplo? Eu vejo assim, a mulher, não só dracenense, né? Mas no mundo, vamos falar aqui do Brasil,
As mulheres, acho que devido assim a responsabilidade, o cargo que ela ocupa, a posição que ela está, ela não consegue ficar conectada a todo momento político, né? Então, às vezes ela não consegue ter oportunidade de ter uma visão, né? Ela fora, ela não consegue ter uma visão para ela estar procurando buscar alguma coisa e colocar em prática. E uma maneira que eu vejo para a gente colocar em prática, a gente pode buscar essa oportunidade, trabalhar, tentar, né? Porque todas, eu acho que é interessante, cada um tem as suas habilidades de formas diferentes. E eu acho que a gente tem que ser otimista. Se você tem condições de mudar, eu acho que você tem que buscar persistir. Se você não consegue se infiltrar da primeira, acho que você tem que buscar o resultado para a segunda e para a terceira. Eu acho que tem que persistir e trabalhar com um projeto. Eu vejo muito isso, né? Então, de repente, para os homens, as mulheres ficam assim, desacreditadas para eles, não sei, né? Politicamente. Então, eu acho que tem que trabalhar mais com... Os partidos políticos não poderiam criar um organismo mais eficiente da participação da mulher na política? Eu acho que todos poderiam. Todos Porque poderiam. todo mundo tem. Todo mundo tem não um partido só- jovem, partido da mulher, não sei o quê, mas na verdade não funciona. Não funciona. Né? Então, por isso que chega na hora de se candidatar, tem que arrumar as laranjas Exatamente. para poder preencher o quadro. Eu acho que, você fala em cota, mas eu acho que todas essas divisões, o jovem, a mulher, o idoso, elas são necessárias e cada uma delas tem que ter alguma coisa para levá-la para frente. Uma coisa que é muito cultural, que algumas mulheres vão ficar bravas comigo agora, é que a mulher não confia na mulher. A gente tem que Isso você quer dizer que a mulher não vota em mulher? que mulher não vota em mulher. Mas aqui em Guataporanga teve uma prefeita. Sim, Zé, mas a gente tem... Paudalho, que é uma cidade machista, como todos nós, da nossa região, mas com a mesma cultura, de formação e tal, também já teve prefeito. Existem exceções. Dracena não Existem teve, só teve exceções. uma candidata a vice-prefeito. É por E isso... chegou a vice-prefeito também, não foi por outra razão, foi um confronto político local, de um contra o outro, e na reeleição você sabe que o candidato novo leva certa vantagem. Então, mas é claro que existem exceções. A gente teve presidente da República, mulher. A gente teve prefeita de São Paulo, duas prefeitas de São Paulo, mulher. Mas são mulheres que são exceções também. São mulheres que galgaram aquela posição com muito trabalho, com muita luta, com muito trabalho de base, que se você chega lá no desconhecido, fala, assim, 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 a mulher, ela tende a votar numa pessoa que ela conhece mais. E dentro da política se conhece mais os homens do que as mulheres. Eu acho que a mulher... Você acha que tem que criar um clima para que a mulher confie mais na mulher? Eu acho que precisa criar um clima. Existe, hoje a gente fala muito em sororidade, né? Que é a união das mulheres em torno das causas das mulheres, políticas sociais, econômicas. Porque se você pensa, você fala assim, a mulher está em todas as áreas, mas por todas as pesquisas, a mulher está em todas as áreas recebendo menos do que os homens. A mulher está em todas as áreas trabalhando tanto quanto os homens, tendo tanta competência quanto os homens, mas na grande maioria das vezes recebendo um salário menor que os homens. Então, ela tem que trabalhar mais para chegar no patamar econômico do homem, aí ela tem que trabalhar mais, porque a educação dos filhos ainda fica 70% com a mulher, o homem já ajuda muito, mas eu acho que o leque de obrigações da mulher é muito maior do que o leque de obrigações do homem. Não. Mas essa experiência toda dentro da política é muito importante. Claro que é. Por exemplo, vou dar um exemplo. É muito importante. Vou dar um exemplo bem prático aqui da cena.
Se o prefeito de Dracena tivesse saia, fosse uma mulher, eu tenho certeza absoluta que o jardim da Praça Arthur Panhosa não seria essa coisa que nós temos. Teria um dedo feminino ali, alguma coisa mais bonita, com mais flores, com mais cuidado. Você passa lá daqui a pouco, nós estamos agora com a fonte luminosa funcionando, mas daqui 10 dias vai desativar, vai desligar, vai esvaziar a fonte luminosa, que os homens não dão muito valor para isso. Alguns homens eu dou, tá? Mas alguns homens não dão muito valor para isso, acham feio. Acham feio não, acham desnecessário. Feio eles não acham, eles acham até bonito. Mas por que não faz? Né? Porque o olhar, é a diferença de olhar. E por que não trabalha para ter a mulher tem um olhar candidata a prefeito de Dracena? Eu acho que tem que trabalhar. Eu acho que tem que trabalhar para ter mulher candidata a prefeita, tem que trabalhar para ter mulher candidata a vereadora, tem que ter mulher nas instituições sociais, tem que ter mulher em todos os lugares. Mas tem várias secretárias aqui. Sim. Aí você pega uma secretária do ex-governo, do outro governo e pergunta, por que você não é candidata? Não sei. Entendeu? Não sei, eu acho que não estou capacitado. Mas ela foi secretária de educação, foi secretária de saúde, foi secretária de várias coisas. Por que não tem capacidade? Tem sim, como não? Claro, tem capacidade. Eu acho que não tem, como é que você fala? Alguém que não tem estímulo. Mas o estímulo é ela, é a vontade própria de querer ser. O que você acha, Célia? Eu vejo hoje a mulher, na verdade, ela tem um certo receio de entrar na política, eu vou ser bem objetiva, devido à corrupção. Então ela tem medo de se envolver, de não ter o conhecimento necessário para ela acabar se envolvendo, às vezes, como nós dissemos aí, como uma laranja, você entendeu? Sim. Então eu acho que isso é um ponto mas se ela não participar, ela não vai ter essa chance de fazer nunca. Exatamente, mas este é um motivo. Mas que a mulher ela tem condições de abranger e de acolher, como eu já disse antes, para discutir, acho que ela proporciona um diálogo melhor para a população, principalmente da parte feminina. Eu vejo isso devido aí como já disse, assédio, a maternidade, enfim, N coisas. Então a mulher ela consegue ouvir melhor, ela consegue, não que os homens não consigam, é diferente, são sensibilidades diferentes, né? Então eu vejo a capacidade da mulher muito grande para estar envolvida nessa parte política também. Pois é, gente, esse é o primeiro debate sobre o assunto mulher. Nós vamos voltar outras vezes para debater isso aí. Eu vou agradecer aqui a Célia Maria Agudo Pereira, funcionária da Secretaria do Estado de Saúde, oficial administrativo, a advogada Ana Paula Cosa, que vieram dar esse primeiro pontapé nesse jogo político de fazer a mulher participar mais e ter confiança para participar. Certo? Confiança e competência. Muito obrigada a você pelo espaço. Obrigada, Zé. Obrigada pelo espaço. Um abraço, até a próxima vez.